E a mensagem que Deus quer para nós nesse dia nos diz: Deus se faz presente nas pequenas coisas. E eu trago para você nesse momento a passagem de Mateus 13, 31, 32, a qual o Senhor nos diz: o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando ela cresce, fica maior do que todas as outras plantas. Quando o Senhor compara o reino dos céus a uma semente de mostarda, é preciso nós enfatizar e conscientizar aquilo que uma simples semente de mostarda tão pequena, mas se torna uma das maiores árvores plantadas pelo homem. Sabemos que tudo isso é pequeno. Muitas vezes nós somos como essa pequena simples semente de mostarda. Aos olhos da sociedade quase ninguém nos vê. E quantos de nós neste momento agora se sente como essa sementinha de mostarda? Tão pequeno, tão frágil, tão simples. Mas quando nas mãos daquele semeador, a qual prepara aquele terreno com muito cuidado, com muito carinho, e planta aquela sementinha com todo cuidado, dali surgirá uma das maiores árvores vistas pelos olhos humanos. Assim precisamos ser cada um de nós. Ainda que na nossa pequenez, nas nossas falhas, dos nossos problemas, é preciso nos colocarmos na mão desse semeador, para que Ele com cuidado possa nos poldar, possa nos plantar, que Ele possa a cada dia, a cada momento estar ali regando, olhando com carinho, para que possamos crescer. Crescer na fé, crescer na esperança, crescer na certeza de que vamos realizar todos os nossos sonhos e os nossos objetivos. Muitas vezes Deus se faz nas pequenas coisas. Quantos de nós estamos em busca do Senhor esperando grandes aparições, grandes gestos, e nos esquecemos que nos pequenos detalhes o Senhor tem falado com cada um de nós. Num passarinho que visita você, que vai até a sua casa ali na janela, olhando para você sem dizer nada, é um sinal de Deus dizendo: olha como você é perfeito. Nas flores que você caminha pelo jardim, que embelezam o nosso dia, exalam aquele perfume, tudo esculpido pelas mãos do Senhor, é como se o Senhor lhe estivesse dizendo: olha o que eu estou te dando de presente. Do dia maravilhoso que surge com esse sol que nos aquece, do vento que sopra no nosso rosto, é como se o Senhor estivesse ali soprando o sopro do Espírito Santo na nossa vida. Por isso é preciso compreendermos, ainda que o mundo hoje exija coisas grandes, hoje você só é importante se você tem uma grande casa, um carro de luxo, uma grande empresa. Para os olhos do mundo, talvez isso seja você ser grande. Grandes gestos, grandes oportunidades. Mas quando o Senhor olha, Ele não olha para essas coisas materiais. Ele olha para o nosso coração e é ali que Ele vê a grandeza da nossa vida, a grandeza da nossa alma. Ainda que falhos, ainda que muitas vezes pecador, que simplesmente, muitas vezes errando na nossa vida, mas Deus é esse Deus bondoso, misericordioso, que sempre está do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Assim como um pai e uma mãe que não abre mão de educar os seus filhos, desde um pedido de atenção que uma criança faz, até mesmo uma tarefa escolar, desde um sentimento que desperta na sua alma, tudo a começar pelas coisas mais pequenas tem um valor eterno, um cuidado, uma importância. Alguém que bate no teu portão pedindo apenas um prato de comida, alguém que ao encontrar a você pela rua, a caminhar pela rua,
e simplesmente lhe dar um simples sorriso. São gestos tão simples, mas que fazem a mudança e a diferença na vida de cada um de nós. Quem de nós, ao acordar de manhã, está tão triste, abatido, tentando encontrar respostas, esperando Deus nos dar uma palavra para nos incentivar a continuarmos a nossa caminhada? E de repente, ao caminhar pela rua, você encontra alguém que, sem lhe dizer nada, apenas lhe sorri e lhe diz bom dia, pronto. Um gesto simples, mas que já mudou a tua vida, que já muda a nossa história, que faz com que a gente comece a pensar diferente, que faz com que nós pensamos que o mundo, que Deus está presente na nossa vida e na nossa história. Que Deus é esse Pai misericordioso que aonde quer que eu vá, Ele vai estar ao meu lado. Ainda que eu não veja pelos meus olhos estarem fechados, mas pelo fato de eu acreditar e a minha fé, mesmo que pequena, eu tenho a certeza que Deus está ali comigo. A vida acontece em pequenas coisas, seja num agradecimento, num abraço, num aperto de mão. Madre Teresa de Calcutá sempre dizia: só vamos conhecer a grandeza do Senhor quando compreendermos como Ele está presente na nossa vida. Quando nós compreendemos o quanto Ele se faz presente na nossa história. Quando nós compreendemos o valor de um simples prato de comida que é dado a quem está a passar fome. Aí nós vamos compreender a grandeza do amor de Deus. Porque aquilo que eu faço ao meu próximo, Deus sempre vai me retribuir em dobro. E só para que você compreenda esta passagem de Deus para nós na nossa vida, eu trago uma pequena história que nos diz: certa vez, um homem chamado à praia para pintar um barco. Ele trouxe com ele tinta e pincéis. E começou então a fazer todo aquele trabalho de reparo, a deixar aquele barco novo. Pintava de uma cor vermelha brilhante, como fora contratado para poder fazer. Enquanto pintava, percebeu que a tinta estava passando pelo fundo do barco e notou que neste barco havia um vazamento. Parou de pintar e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, o proprietário chegou até ele e lhe pagou pelo belíssimo trabalho que havia feito. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou este pintor e presenteou-o com um belo cheque, com uma quantia muito maior do que aquela que ele havia recebido no dia anterior pela pintura. O pintor, ao ver aquele cheque, ficou surpreso e disse: Senhor, eu não compreendo. O senhor já me pagou pela pintura do barco. Por que está me dando esse cheque numa quantia tão alta? Eu já recebi pelo meu trabalho de pintura. Então este proprietário disse a esse pintor: isso é pelo serviço que você me fez, por ter consertado o vazamento do barco. Então o pintor lhe disse: foi um serviço tão pequeno que eu não quis cobrar. Certamente, o senhor não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão pequeno. Um conserto tão simples que eu acabei de fazer pelo senhor. E então esse proprietário desse barco começou a lhe dizer: meu caro amigo, você não compreendeu. Deixe-me contar. Quando eu pedi para que você pintasse o meu barco, eu esqueci de falar a você que havia um vazamento nele. Quando o barco secou a tinta, meus filhos, sem imaginar, pegou esse barco e saiu para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando eu voltei e notei que haviam saído com o barco, entrei em desespero, pois me lembrei que aquele barco havia um furo. E já comecei a pensar no pior com os meus filhos.
Imagine o meu alívio e alegria quando vi meus filhos retornando sãos e salvos, felizes e alegres por terem se divertido. E sem compreender, corri até esse barco e fui examinar e vi que ele havia sido consertado. Percebe agora, meu amigo, o que você fez? Você simplesmente salvou a vida dos meus filhos. O cheque que eu estou lhe dando ainda é muito pouco perto do que você fez pela minha família. Por isso, aceite de coração, porque você foi muito importante na minha casa, na minha família. Você salvou a vida dos meus filhos. Por isso eu digo para você, meu irmão, nunca é tarde para fazermos pequenas coisas às pessoas. Aquilo que para nós talvez seja pequeno, para quem está recebendo é algo muito grande. Um prato de comida que para nós talvez não nos falte, por haver abundância na nossa casa. Para quem de repente está recebendo aquele prato, é a única refeição que ele está comendo naquele dia. Não importa para quem ou de qualquer maneira ou o que seja feito, sempre que for possível, sempre que depender de nós, principalmente das nossas possibilidades, aquilo que está ao nosso alcance, faça a diferença. Mostre em pequenos gestos a mudança que podemos fazer para o nosso próximo, porque todo o trabalho é um autorretrato de quem realizou. Você já realizou o seu autorretrato? Você já autografou a sua obra? Por isso, não espere o amanhã para começar a fazer a diferença hoje. Não espere o amanhã para começar a realizar as grandes obras na vida das pessoas. Não espere o amanhã para ser o diferencial. Que possamos, neste ano que está iniciando, sermos a diferença. Ainda que os nossos gestos sejam tão pequenos aos nossos olhos, mas é muito grande aos olhos de quem recebe. Assim Deus nos ensina: o pouco que fazemos ao próximo é o muito que Deus faz a cada um de nós. Há como aquela passagem daquela mulher, que muitas pessoas colocavam as suas sobras, fazendo o seu dízimo, e aquela mulher chegou com apenas 2 moedinhas. Tão simples, tão pouco dinheiro. Mas era tudo que ela tinha. E ela foi lá e ofertou ao Senhor. E depois o Senhor lhe perguntou aos seus apóstolos quem daquelas pessoas deu a maior quantia. Aos nossos olhos humanos, é claro que foram aqueles que lhe colocaram os melhores dinheiros, as maiores moedas. E então Deus ensina: aquela mulher foi quem deu o maior dízimo para o Senhor. Porque ela não deu apenas aquilo que sobrou, mas ela deu aquilo que ela tinha, tudo. E Deus, com certeza, olhou para o coração daquela mulher e concedeu a graça que ela tanto desejava. Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus se faz presente em pequenos gestos e nós podemos ser essa diferença. Seja a diferença na vida de cada um de nós. Porque o pouco que fazemos ao outro, com certeza, é o muito que Deus irá fazer por nós. Pense nisso.